Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol e especialista em autismo precoce. E hoje vou falar um pouco sobre fixação em carros e outros objetos em crianças com autismo. Uma reclamação muito frequente dos pais é que as crianças, muitas vezes na terapia, mesmo quando elas já sabem brincar de forma funcional e já brincam de forma funcional na terapia, acabam ainda tendo muita fixação em certos objetos. A tendência natural que a gente tem nessas horas é muitas vezes de simplesmente tirar aquele objeto da vista da criança ou não deixar que ela tenha acesso mais ao longo do dia. Existe um princípio na psicologia cognitiva que fala que toda restrição gera compulsão. E isso é uma coisa que a gente observa muito frequentemente. Se a gente simplesmente tira todos os carros, por exemplo, para uma criança que tem compulsão por carrinhos ou que tem essa coisa mais obsessiva de brincar com os carrinhos, você começa a perceber que muitas vezes ele começa a utilizar bloquinho para fazer de carrinho, outros objetos para fingir que é um carro e usa como se fosse um carro da mesma forma. A não ser que a criança tenha fixação nas rodas mesmo, mas muitas vezes ele vai buscar uma outra forma de se estimular através de algo que gire e vai girar algum outro objeto da mesma forma. Então não resolve a gente simplesmente eliminar da rotina os objetos de apego da criança. A solução que é mais viável a médio prazo, que vai realmente reduzir esse tipo de fixação, é você ampliar o repertório da criança com o objeto de fixação e com outros objetos e outros brinquedos. Essas estimulações muitas vezes são reflexo desse repertório pobre. A criança busca uma estimulação sensorial única porque ela não tem outras formas de se estimular, de brincar e de utilizar aquele material. Se a gente simplesmente esconde o carrinho e a criança para de ter fixação por carrinho, vocês vão perceber que muitas vezes essa fixação passa para alguma outra coisa. Não resolve o problema a médio prazo. A gente pode até reduzir a fixação por carrinho tirando todos eles, mas a hora que a criança encontra um outro objeto de fixação, ele começa a ter apego por aquele outro objeto também. Aviões, depois trens, depois passa para os barcos ou alguma outra coisa que seja muitas vezes meio de transporte também. E aí você tira todos os meios de transporte, aí depois vira fixação por letras. Aí você tira todas as letras, aí vira fixação por cores. Então não resolve a gente ficar tentando tirar tudo. Sobretudo porque quando a criança vai numa festa de aniversário, vai na casa de um amiguinho ou vai na escola, aqueles objetos vão estar disponíveis. E aí toda restrição gera compulsão. A gente acaba tendo ainda mais apego, ainda mais dificuldade e muitas vezes isso restringe a família que não pode mais sair porque o ambiente não está controlado como a casa da gente está. Então, somente restringir não resolve. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui algumas alternativas para a gente refletir em variedade de ações que a gente pode ensinar com o carro, que é um dos principais objetos que as crianças com autismo têm fixação. Muitas vezes, a única coisa que a gente sabe fazer com os carrinhos é rolar e a maioria das vezes, quando os pais vão brincar, eles ficam brincando de bater. Só que se a criança está gostando de ver o carro numa direção e eu simplesmente fico batendo, muitas vezes eu estou atrapalhando ele a rolar o carro e não ajudando ele a fazer o que ele estava a fim de fazer. Às vezes é mais legal eu rolar junto com a criança e quando terminar o movimento eu ir lá e pum, fazer a batida, do que eu ficar batendo de frente impedindo que a criança faça o movimento de brincar que ela quer fazer. Esse é um detalhe importante. Segunda coisa é que a gente consegue pensar em outras alternativas e outras ações para a gente ensinar a criança a fazer com o carro. Então, além de rolar, posso brincar de rolar na mãozinha, agora deixa eu rolar na barriga, deixa eu rolar no pezinho, e aí a gente trabalha as partes do corpo. A gente consegue brincar de rolar um carro junto com o outro. A gente consegue brincar de rolar o carro, por exemplo, para esses que pegam aqui e fazer ele girar de lado. A gente pode também misturar outros objetos como a massinha e a gente pode fazer uma pista para o carro que ele passa em cima e deixa a marca das rodas. A gente pode fazer um bonequinho que a gente coloca em cima da massinha e que vai andar no carro. Então existem muitas alternativas que a gente pode fazer. A gente pode criar uma cobrinha de massinha, por exemplo.
e aí brincar com o carro, que o carro vai passar na cobrinha e a cobrinha vai fugir do carro. Então, quanto mais alternativas e quanto mais variedade a gente criar, quanto mais a criança souber brincar de forma espontânea, de forma variada, mais ela vai reduzir essa tendência de fixação. Não adianta também que a criança aprenda a fazer as brincadeiras que a gente está propondo, mas que ela não tenha prazer nessa brincadeira. Se não for prazeroso para a criança, ela não vai brincar quando acabar a terapia. Ela vai continuar só fazendo a mesma ação repetitiva com o carro. Então é importante que essa interação e esse ensino seja prazeroso para a criança. E muitas vezes eu posso começar fazendo a ação que a criança gosta de fazer para subir a motivação dela e depois eu faço a minha variação e ensino ela a imitar a minha variação usando o suporte físico e aquela cadeia de suporte físico que é a mesma cadeia que a gente usa, que está no vídeo aí, de imitação de gestos. Então eu uso a mesma cadeia de suporte. Então eu falo verbal, gestual e físico, ou seja, estou aqui, por exemplo, com a criança rolando o carro, aí de repente eu quero que ele simplesmente levante o carro. E aí eu vou imitar ele rolando o carro e vou falar, rolou e levanta! E se ele não levantar, eu falo, levanta o carro. Se ele não levantar, ainda eu faço um gesto, ó, levanta. Se ainda assim ele não levantar, pego a mãozinha dele, ajudo a levantar o carro e vou de novo na ação favorita da criança. Subo a motivação dela, dou o antecedente para que ela imite. Se não imitar, eu faço suporte verbal, gestual e físico e garanto a resposta. E isso eu posso usar para ensinar qualquer uma dessas outras ações. Então, se eu vou fazer a cobrinha, eu posso começar fazendo a cobrinha, pedir para a criança continuar. Se ela não fizer, eu faço verbal, gestual e físico e ajudo ela a terminar de fazer a cobrinha. E aí posso dar um modelo passando por cima, pedir para ela imitar. Se ele ainda não imita, eu faço verbal, gestual e físico e ajudo com a mãozinha para ensinar ele a passar por cima da cobra. Então, para essas variações que vão reduzir essa compulsão, eu uso sempre esse mesmo suporte, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, espero que vocês possam trazer aqui a contribuição e a experiência de vocês em relação aos apegos da criança, a esse jogo repetitivo e as tendências de fixação. Como que vocês resolveram isso em casa? Vocês têm alguma outra ideia que possa ser útil para as famílias que estão consultando e para os profissionais que estão assistindo esse vídeo? Se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você, pai ou profissional, se beneficiou desse conteúdo, não se esqueça aí de compartilhar para ajudar outras pessoas. Deixe também seu comentário, seu joinha para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua participação e até breve.